Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica. Mais uma semana, mais um dia que se inicia, que a gente reinicia, então, a nossa leitura aqui no livro de Números. Daqui a pouco a gente está terminando esse livro, talvez a gente consiga terminar ainda essa semana, para ir para Deuteronômio, terminar o Pentateuco, mais um ciclo, né, dessa jornada, e aí começar Josué, né, Juízes, Reis, saber mais da história de Israel, né, que eu creio que vai ser muito bacana para o nosso crescimento espiritual e nosso conhecimento também, né, do povo de Israel, da história de Deus com a humanidade, enfim. Então, vamos continuar nossa leitura hoje, Números capítulo 26, deixa eu ver, 26 não, 25, né, depois o 26, tá? Deixa eu até conferir aqui no nosso último vídeo, porque de vez em quando eu posso me perder, né? Peraí. Nosso último vídeo foi quinta-feira, é isso mesmo, 25 e 26. Amém. Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos, Senhor, por esse tempo, reunidos em teu nome, na tua presença, para conhecer mais de ti, Senhor, para ler a tua palavra, para entender, para ouvir a voz do teu Espírito Santo falando conosco. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado do mal, porque apesar dos obstáculos da vida, das aflições, o Senhor nos trouxe até aqui. Toma cada vida que é presente em tuas mãos, toma cada um dos teus filhos em tuas mãos, guarda as nossas casas, Senhor, nossa parentela, aqueles a quem nós temos, né, apresentado diante de ti em oração. Alcança os corações, Senhor, com o teu Espírito Santo, que é o único que convence, e usa a nossa boca, o nosso lábio, a nossa vida como testemunho, Senhor, para falar de ti. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Então, vou ler aqui o 25. Eu sempre falo que vou falar no final, mas eu acabo falando mesmo durante a leitura, né? Então, no versículo 25 a gente vai ler sobre o pecado de Israel em Baal Peor, né? E aqui no versículo 25 não tem uma informação que a gente só vai saber lá na frente, lá pelo capítulo 31, que esse pecado ele foi causado por uma sugestão de Balaão, né? Aqui fala no final do capítulo 24, então Balaão se levantou e voltou ao seu lugar, à sua casa, à sua terra. Só que a gente precisa entender que às vezes na Bíblia, algumas narrativas elas não são muito claras na cronologia, no tempo, né, que isso aconteceu. Tanto que Balaão, a gente vê que a história dele não se finda aqui em ter sido, né, ali meio que cantado, tentado amaldiçoar o povo de Israel e no final não ter amaldiçoado porque Deus não mandou, mas a história dele não acaba aqui, tanto que a gente vê em Pedro, na carta de Judas, citando a respeito da doutrina de Balaão, da sugestão de Balaão, falando de falsos profetas, né, e trazendo esse exemplo de Balaão. E a gente só entende quando a gente conhece, então, a história de Balaão. A gente vai ver aqui o que um conselho de Balaão ocasiona no povo de Israel. Então vamos ler o 25 e no final vocês vão compreender melhor. O pecado de Israel em Baal Peor. Enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os chefes do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e ao ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Assim Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a Baal Peor. Então, um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a estes irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a comunidade dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda e lá transpasseou pela barriga o homem israelita e a mulher, e cessou a praga que feriu os filhos de Israel. Então, além deles se contaminarem, né, com a prostituição de Moabe, fazer parte dessas festas em reverência a deuses estranhos em Baal Peor,
um dos israelitas, provavelmente algum chefe de alguma tribo, alguém de relevância e importância, trouxe para dentro do acampamento uma mulher, né? Possivelmente, talvez uma prostituta, enfim. E ele traz para se deitar com ela na tenda dele, na frente de todo mundo. Todo mundo vê a mulher entrando, né, no acampamento e entrando com ele na tenda. Então, Finéias, né, que já era filho do sacerdote Eleazar, filho de Arão, que assumiu o sacerdócio, ele vai lá e mata, né, porque o Senhor acomete a população com uma praga imediatamente, né? E ele vai lá e mata esse homem junto com essa mulher e a praga cessa na hora. Mas a gente vê aqui, ó, versículo 9. Os que morreram da praga foram 24 mil. Muitas pessoas já haviam morrido dessa praga, dessa doença que a gente não sabe exatamente o que é. Versículo 10. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim. Por isso, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz: dou-lhe a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pela honra do seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. O Senhor renovou ali com ele, né, a aliança do sacerdócio. O Senhor prometeu paz, né, à descendência dele, por causa dessa atitude de zelar pela palavra do Senhor. Versículo 14. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zimri, filho de Salu, líder da família dos simeonitas. Então a gente vê que ele tinha uma posição de liderança ali, né? Família de Simeão, na tribo de Simeão. 15. O nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, chefe de um clã midianita. E disse o Senhor a Moisés: afligirei os midianitas e os ferirei, porque eles vos afligiram com os seus enganos, por intermédio de Peor e de Cosbe, filha do líder dos midianitas, irmã deles, morta no dia da praga por causa de Peor. E aí, aqui passa, né, desapercebido a compreensão do papel de Balaão aqui. Deixa eu ver se eu acho. No capítulo 31, versículo 16, nós lemos assim. Avancei um pouco só para explicar para vocês aqui o papel de Balaão nesse pecado de Israel. Foram elas que, por conselho, porque no capítulo 31 tá falando sobre a vingança sobre os medianitas, né? Contra os midianitas. Os midianitas são esses aqui que a mulher midianita, né, que se deitou com esse homem e estavam juntos ali com os moabitas, levaram Israel a pecar e a prostituição. E a prostituição não é só no sentido, quando a gente vê na Bíblia, né, de se deitar com outras mulheres, é principalmente a prostituição espiritual, né, de adorar outros deuses, participar de festas e banquetes consagrados a outros deuses, enfim. Então, lá no capítulo 31, quando tá falando da vingança contra os midianitas, ele vai dizer assim, vou falar no 15, né? Porque deixaste com vida todas as mulheres. E aí no 16 vai falar, foram elas que por conselho de Balaão levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Senhor, no caso de Peor, pelo que houve aquela praga na comunidade do Senhor. Agora matai todas as crianças de sexo masculino, enfim, né? A gente vai ver o juízo de Deus sobre os midianitas através dos israelitas lá no capítulo 31. Mas aí nós vemos, então, Balaão, ele sugere aquele rei, que quer derrotar Israel, olha, eu não posso amaldiçoar porque o Senhor não manda e não permite. Mas o que você pode fazer? Você tem que fazer a ira do Senhor se acender contra esse povo por conta deles mesmo. Tem que levar eles ao pecado. Então prepara banquete, prepara mulheres estrangeiras que faça com que eles se deitem, com que eles adorem outros deuses, porque assim eles vão atrair a ira do Senhor contra eles. Então olha que interessante. A gente pode observar o papel que o inimigo faz na nossa vida e muitas vezes um falso profeta que já foi usado pelo Senhor muitas vezes. Mas se a gente não comparar o que ele diz com a palavra, só pela credibilidade que um dia ele teve, a gente pode vir a pecar, né? Ele sugeriu, então, faça com que esse povo peque, porque eles mesmos vão atrair a ira do Senhor contra eles. Eles mesmos vão ficar fragilizados, vão ficar, né, sem forças, vão ser amaldiçoados pelo Senhor, né? E aí acontece essa situação toda aí em Baal Peor,
por causa da mulher midianita e por causa da adoração dos moabitas. E Moabe é um povo que descende de Ló, né? Então, para o povo israelita, receber um convite de Moabe, dos moabitas, talvez não tivesse um peso assim tão gigante. Talvez eles achassem que era algo normal, porque é como se eles tivessem um certo parentesco, assim como os edomitas, né, são descendentes de Esaú, os moabitas, né, que vem ali daqueles filhos que Ló teve com as suas filhas, né, a partir daquele incesto, quando ele se esconde na caverna, descendem 2 povos e um deles é os moabitas, né. Então, capítulo 26, o segundo recenseamento, a segunda contagem, né? Esse capítulo aqui eu vou ler mais rapidinho, porque é um capítulo um pouquinho chatinho, vai vir falando, né? Segundo as suas tribos, tantas mil homens, etc, etc. Então, vamos lá. Versículo 26. Inclusive, em Apocalipse, no capítulo 2, a gente vê falando sobre a doutrina de Balaão, né? E tá falando sobre anticristo, sobre esse tipo de infiltração que traz leva o homem a pecar, né, digamos assim, na sua ignorância e atrai, né, essa tentação, faz com que o homem seja tentado, peque, e aí você mesmo é quem abre a brecha pro diabo agir na sua vida, né? 26. Depois dessa praga, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, conforme suas famílias, todos aptos para a guerra em Israel. Falou-lhe Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na direção de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenou a Moisés. Estes foram os filhos de Israel que saíram do Egito. E aí vai começar aqui a contagem. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Foram estes os descendentes de Ruben, os quais formaram o total de 43.730 recenseados, contados, né, no meio deles. Os filhos de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã, Abirão, os que, né, fizeram... inclusive eu ia citar, mas tá aqui no versículo, né? Datã e Abirão foram os eleitos pela comunidade, os quais se rebelaram contra Moisés e Arão na rebelião de Coré, quando se rebelaram contra o Senhor, que nós já lemos também. Só um minutinho, gente. Ela tava andando por aqui, mas... agora eu não sei onde ela tá, não. Se enfiou em algum canto, deve estar embaixo da cama. A cachorra. 10. A terra abriu a sua boca e os tragou em Coré, cujos seguidores morreram quando o fogo consumiu os 250 homens, os quais serviram de advertência. Os filhos de Coré, porém, não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família de Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Foram estas as famílias dos Simeonitas, 22.200. Viram que ele deixa para nós de informação que os filhos de Coré não morreram, tá? Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Enri, a família dos Enritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Foram estes os descendentes de Gade, os quais formaram o total de 40.500 recenseados. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá, segundo as suas famílias, foram de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Ramu, a família dos Ramulitas. Foram estes os descendentes de Judá, os quais formaram o total de 76.500 recenseados. Os filhos de Issacar, segundo suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jezubi, a família dos Jezubitas, de Siron, a família dos Sironitas. Foram estes os descendentes de Issacar, os quais formaram um total de 64.300 recenseados.
Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Serenitas, de Elon, a família dos Elomitas, de Jaleel, a família dos Jaleitas. Foram estes descendentes de Zebulon, os quais formaram o total de 60.500 recenseados. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas. Maquir gerou Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Foram estes os filhos de Gileade, de Jezer a família dos Jezeritas, de Eleque a família dos Elequitas, de Asriel a família dos Asrielitas, de Siquém a família dos Siquenitas, de Semida a família dos Semidaitas, de Efer a família dos Eferitas. Zelofeade, filho de Éfer, porém não teve filhos, mas apenas filhas, cujos nomes foram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Foram estes os descendentes de Manassés, os quais formaram um total de 52.700 recenseados. Foram estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. Foram estes os filhos de Sutela, de Irã, a família dos Eranitas. Foram estes os descendentes de Efraim, os quais formaram um total de 32.500. Foram estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Bela, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airã, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Bela foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas, e de Naamã, a família de Naamanitas. Foram estes os descendentes de Benjamim, os quais formaram um total de 45.600 recenseados. Foram estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suã, a família de Suamitas. Foram estes a família de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas formavam um total de 64.400 recenseados. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imanitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beritas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. É muito nome estranho, né, gente? O nome da filha de Aser foi Sera. Foram estes os descendentes de Aser, os quais formaram um total de 53.400 recenseados. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Selemitas. Foram estes os descendentes de Naftali, segundo as suas famílias, os quais formaram um total de 45.400 recenseados. Foram estes os recenseados dos filhos de Israel, 601.730. E disse o Senhor a Moisés: a estes a terra será repartida em herança segundo o recenseamento. A tribo mais numerosa dará herança maior que a pequena. Herança menor, cada um receberá a herança em proporção aos seus recenseados. Então, o tamanho do território que eles iam receber ia condizer com o número, né, de pessoas que aquela tribo tinha, nada mais justo, né? Quanto maior a população, maior a cidade precisaria ser, né? 55. Todavia, a terra será repartida por sortes. Cada um receberá a sua herança segundo os nomes das tribos dos seus pais. Cada herança será distribuída por sorte entre as tribos maiores e as menores. Foram estes os recenseados de Levi, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, e de Merari, a família dos Meraritas. Foram estas as famílias de Levi: a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas e a família dos Malitas, a família dos Musitas e a família dos Coreitas. E Coate gerou Amrão. O nome da mulher de Amrão era Joquebede, filha de Levi, nascida no Egito. Ela deu a Amrão, Arão, Moisés e Miriam, irmã destes. Essa contagem
ele tá contando quantos sobraram, mas ele trouxe uma genealogia desde lá do fundador da tribo, né? Rubem gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou esse povo. E aí chegou até hoje, nós temos essa população dessa tribo de não sei quantas mil pessoas, tá? Então ele mostrou para nós que Moisés vem da tribo de Levi, né? Quem foi o pai aqui o marido, no caso, né? Gerou Arão, e Arão se casou com Joquebede, que era filha de Levi, também era da tribo de Levi, nasceu no Egito, já na época do cativeiro no Egito, né? E foi a mãe, então, de Arão, Moisés e Miriam. Irmã destes, Arão, nasceu Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Ao todo foram recenseados 23.000 homens da idade de 1 mês para cima. Estes não foram recenseados com os filhos de Israel, porque não lhes foi destinado nenhuma herança entre eles. Eles não iam receber território, né? A tribo de Levi. Foram estes os recenseados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, quando ambos contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na direção de Jericó. Entre estes não se encontrava nenhum só daqueles que foram recenseados por Moisés e Arão, o sacerdote, no deserto do Sinai, porque o Senhor havia dito acerca deles: certamente morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, essa segunda contagem, a primeira contagem a gente viu lá no início de Números, se eu não me engano. Essa segunda contagem era outras pessoas, né? Aquela geração já havia morrido e agora então era nova geração. Nenhum desses que foram contados fazia parte daquela primeira contagem, né? E aí agora o Senhor manda que conte para que se organize, enfim, porque a partir, né, desse momento eles vão começar a entrar nas batalhas, né, para poder tomar a terra prometida. Amém? Então, bem grande, né, esse capítulo, falando de contagem, 65 versículos, bem cansativo de ler. Mas, se vocês perceberem, em todo o livro de Números, a gente só viu agora 2 contagens, assim, mais extensas mesmo, enfim, um pouco mais cansativas de ler. Então, para você ver como a gente às vezes tem um preconceito e a gente acaba ficando na mente aquela parte mais chata, né? Que essa parte acaba sendo um pouquinho desgastante mesmo de ler, né? Quando a gente não tá estudando sobre isso, vai estudar nome por nome, quem gerou quem, enfim, fica um pouco cansativo. Mas amém, né? Que o Senhor esteja nos trazendo propósito em tudo isso, né? Pessoas que estudam sobre genealogia bíblica, né? Heranças espirituais, familiares e tudo mais. Tem bastante coisa para falar a respeito, né? Desses capítulos que para nós passa às vezes desapercebido. Então é isso, irmãos, boa noite. Obrigada a você que esteve aqui comigo, você que está assistindo gravado. Como sempre, não deixem de deixar o curtir de vocês e também um comentário para eu saber que você esteve aqui comigo. A paz do Senhor. E se Deus permitir, amanhã nós estamos juntos para continuar lendo o livro de Números, tá bom? Fiquem com Deus. A paz do Senhor.